Meus queridos irmãos, caríssimas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, esses dias eu estava de carro com um amigo e passamos numa sinaleira lá em Blumenau e veio um destes mendigos pedir ajuda. E esse meu amigo, que era o motorista, abriu o vidro e pegou um trocadinho que tinha numa gaveta lá do carro e deu para este mendigo. Um gesto simples, mas um gesto que lembra o Evangelho de hoje, sem querer julgar, sem querer se perguntar o que o mendigo ia fazer com o dinheiro. Mas não podemos negar que aquele gesto foi um gesto de verdadeiro amor, que saiu do coração daquele homem. É verdade que há outras formas, diríamos até inteligentes, de a gente ajudar os necessitados. Quando na comunidade contribuímos na coleta com o dízimo, a paróquia também assume a responsabilidade de, com estes recursos, também dedicar uma parte para as pessoas que precisam. Mas aquele gesto que a gente faz não deve ser menosprezado. Não devemos dizer assim: ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro. Se o coração da gente é bom, nós fazemos o bem, isso é o que importa. Depois, diante de Deus, a pessoa que recebeu vai também ter que prestar contas. E mais, eu não tinha esse costume. Normalmente hoje a gente nem carrega dinheiro em moeda, em espécie. Mas daquele dia em diante, eu comecei a fazer isso também. Tenho lá um trocadinho, umas moedas, onde posso ajudar aqueles que vêm pedir, com humildade, com necessidade. Deus é que sabe, mas a partir deste Evangelho, quando Jesus nos chama a sermos generosos, misericordiosos, o Papa Francisco diz assim, que os pobres abrirão para nós a porta do céu. Por isso, não descuidemos desse aspecto do Evangelho. Não descuidemos deste ensinamento tão claro que Jesus nos dá. Agora, no tempo em que nós assistimos a estas enchentes, estas intempéries que ocorreram também aqui no nosso estado de Santa Catarina, muita gente está fazendo esses gestos através de roupa, através de contribuições diversas para aqueles necessitados, que nós sabemos quantas perderam tudo. Perderam a casa, perderam documentos e muitos até perderam a vida. Foram chamados por Deus
naquela circunstância. Então, que ouçamos o nosso Rei, que celebramos hoje, neste final de semana, Jesus Cristo, Rei do Universo. A palavra Rei até pode nos fazer imaginar uma pessoa solenemente vestida, uma coroa, um cetro, não sei como é que cada um imagina, mas a palavra Rei significa aquele que conduz, aquele que guia, e guia pelos caminhos da vida. Guia nos caminhos da vida neste mundo e também para o outro mundo, que nós sabemos, ele existe. São Paulo, na segunda leitura, fortalece a fé dos cristãos de Corinto e a nossa fé hoje, na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição, na ressurreição daqueles que seguiram o Cristo, daqueles que pertenceram ao Cristo. Pertencemos a Jesus Cristo, ao nosso Rei. E não podemos também esquecer, não podemos desprezar aquela parte um pouco trágica, negativa do Evangelho de hoje. Não dá para tirar do Evangelho. Quando Jesus diz assim, que alguém que não vive a caridade, não socorre os pobres, não é bondoso, não é misericordioso, a porta do céu estará fechada. E aquela palavra assim, que dá um chacoalhão na gente, né? Até no padre também, que Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda, os que fizeram o mal: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo, para esse sim, não para nós, preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Não fizeram aquilo que Jesus prometeu neste Evangelho de hoje. Então o nosso Rei hoje realmente nos dá um chacoalhão para que a gente seja melhor, seja mais justo, seja mais compreensivo, mais solidário com as pessoas em seus sofrimentos e em suas alegrias. Porque o próprio Paulo define a caridade assim: viver a caridade significa chorar com os que choram e se alegrar com quem se alegra. Pedimos à nossa rainha, então, e padroeira, Nossa Senhora Imaculada Conceição, que estamos próximos a comemorar o seu dia, no dia 8 de dezembro, que ela também nos guie, com seu exemplo, com sua intercessão, com o seu testemunho de vida, para que a nossa vida não seja desperdiçada aqui neste mundo, seja ela curta ou longa, que seja vivida com responsabilidade, com fé e, sobretudo, com o amor às pessoas necessitadas. Assim seja.